Senhor Deus, te agradecemos, meu Pai, por esta semana. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Te agradecemos, ó Deus, por nos fortalecer, por nos dar coragem, por nos ajudar, Pai. Eu te louvo, eu te peço, Senhor, esteja conosco durante todo este dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu bem. Sejam muito bem-vindas ao Clube Café com Gás. Segunda a sexta, 7 da manhã, nós estamos aqui, inclusive numa sexta-feira santa. Inclusive num feriadinho. Meu marido disse assim pra mim: "Ué, mas você tá atrasada por quê?" Que eu peguei e falei: "Olha, eu já tenho que subir, tô atrasada." "Mas por que você tá atrasada?" "Ué, porque eu tenho live." "Mas você vai fazer live no feriado?" Com certeza. Vamos fazer live no feriado, vamos sim, continuamente fazer aquilo que nos fortalece, aquilo que nos engrandece, aquilo que nos alegra, aquilo que nos ajuda diariamente. Amém? Amém? Vamos lá, hoje é sexta, que Deus abençoe muito o nosso dia. Hoje é um dia forte, né? Não tem como você ler a Bíblia hoje e não se emocionar, não tem como você ler a Bíblia e não se colocar no lugar deste dia, de toda a situação. Mas hoje é um dia que Deus vai falar conosco. Nós vamos finalizar hoje, para quem está chegando aqui assistindo essa live, depois a reprise, quem está chegando, nós estamos hoje finalizando a série Saindo da Cova. Essa semana inteira nós falamos sobre características de uma pessoa de alta performance para sair da cova, para sair de problemas, para sair de situações que constantemente a gente se encontra. Eu ia até usar a palavra eventualmente, mas se a gente parar para pensar, gente, é constantemente, né? Constantemente a gente se encontra num problema físico, num problema de saúde, às vezes num problema emocional, às vezes num problema no relacionamento, no trabalho, enfim. Constantemente a gente se encontra numa cova, a gente se vê numa dor, num sofrimento. E essa semana Deus foi falando muito forte conosco sobre características importantes de uma pessoa de alta performance para sair dessas situações, ok? E nós vamos encerrar hoje falando o seguinte: o tema de hoje é: essa cova pode te amedrontar, mas não pode te impedir. Essa cova, ela pode até te amedrontar, gente, porque nós somos humanas, nós somos mulheres. Então, a gente fica com medo? Fica, claro que fica. A gente fica com receio, a gente fica preocupada da situação, do que as pessoas vão falar, do que vai acontecer, e a minha família. Enfim, a gente fica com todas essas preocupações. Essa cova, esse problema, essas situações, elas podem até nos amedrontar, mas elas não podem nos impedir, a não ser que a gente deixe, a não ser que a gente permita que isso aconteça. Eu quero ler um versículo que a gente já leu, Daniel 6:10, rapidinho, para vocês entenderem o que eu quero explicar nesta manhã. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, Daniel, quando ele soube que se ele orasse a Deus, ele iria ser jogado na cova dos leões, o que ele fez, gente? Eu acredito que ali se tenta colocar você naquele momento. Tenta colocar porque fica mais claro, mais fácil de entender. Daniel ficou sabendo que se ele orasse, ele iria ser colocado na cova dos leões. Eu acredito que naquela hora veio uma angústia, um medo, uma dor, uma hesitação de será? E agora o que eu faço? Quem aqui nunca esteve neste momento de o que eu faço agora?
Sabe, será que eu falo para a pessoa a verdade? Quantas de nós já pensamos isso, gente? Eu já pensei demais. Será que eu falo para minha mãe a verdade? E aí ela vai ficar brava comigo? Ela vai ficar magoada se eu falar a verdade? Será que eu conto? Será que eu falo pro meu chefe que eu vi essa situação assim, assim, assado? Será que eu continuo fazendo mesmo sabendo que as pessoas vão ficar bravas, que as pessoas vão ficar irritadas comigo? Será que eu faço isso e não vou passar para as pessoas uma soberba, uma falta de humildade? Vocês sabem que apesar, de abrir um parêntese aqui para vocês, apesar de eu ter clareza e certeza que eu faço exatamente o que eu gosto, o que eu amo fazer, sempre que é feriado, eu acordo e eu começo a fazer minha rotina matinal e eu penso, será que eu posto? Será que eu posto lendo a Bíblia? Poxa, porque é feriado. Eu sei que as pessoas acordam mais tarde, tá tudo bem, mas eu não, pra mim todo dia é a mesma coisa. Será que eu posto e eu não vou ficar soberba fazendo isso? De verdade, gente, eu penso nisso. Aí me vem, não, vai ter alguém que precisa desse impulso, que precisa dessa ajuda, dessa constância para ela permanecer. E aí eu vou e posto. Daniel, apesar de toda angústia, eu acredito que aqui ele sentiu muita angústia. Mas aí diz assim, ó. Quando Daniel soube que estava a escritura, quando Daniel soube que ia ser jogado na cova dos leões, ele diz assim, vírgula, entrou em sua casa. Entrou em sua casa. Daniel agiu mesmo sabendo o que ia acontecer. Daniel agiu mesmo sabendo do problema. Eu preciso. Ai, que linda, Sarinha. Obrigada, meu bem. Mesmo sabendo do problema, mesmo sabendo do risco, Daniel agiu. É isso que eu quero falar para você, meu bem. Você vai sentir medo. Você vai ficar preocupada. Você vai, sabe, hesitar em fazer. Mas continue. Haja, faça o que tem que ser feito, mesmo sabendo que você corre o risco de ser jogada na cova dos leões, mesmo sabendo que alguém vai ficar brava com você, mesmo sabendo que pode pegar mal. A verdade normalmente pode pegar mal. A gente ser fiel, nós sermos fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores, aquilo que a gente acredita, normalmente pega mal. Você colocar limites nas pessoas normalmente pega mal. Você fazer o que tem que ser feito normalmente pega mal. Normalmente você é criticada. Mas haja mesmo com medo. Aquela famosa frase que nós falamos aqui, né? Vai com medo mesmo. Porque vai valer a pena. Sabe, apesar da angústia, Daniel foi. Apesar do medo, Daniel foi. Apesar do imbróglio do que tinham feito para ele, Daniel foi. E aí o que aconteceu, gente? No último versículo deste capítulo, Deus fala, né? Daniel, pois, prosperou. Apesar da cova, gente, apesar da dor, apesar do sofrimento, você vai sair do outro lado. E você vai sair muito melhor. Você vai sair mais próspera, você vai sair mais feliz, você vai sair mais leve, você vai sair mais abençoada. Porque você continuou, porque você perseverou, porque você agiu mesmo sendo, como diz a palavra, ai, gente, ameaçada. Mesmo sendo ameaçada de ser jogada na cova, mesmo sendo ameaçada, você agiu e aí você prospera. E aí Deus abençoa. A Bíblia fala, eu quero ler com vocês Lucas, tá?
Mas antes eu lembrei aqui de algo que eu ouvi. A Bíblia fala que Isaac lá em Gênesis diz assim, Gênesis 26 diz que Isaac, ele semeou na mesma terra que estava dando ruim. Porque ele cavava o poço e o povo pegava e tampava o poço. Ele cavava o poço, você via a perseguição das pessoas contra ele. E ele entendeu assim, mas, gente, nessa terra que tem seca, nessa terra que a hora que eu cavo o poço, alguém tampa o poço. Eu cavo o poço, alguém tampa o poço. Gente, isso daqui não é pra mim. Isso daqui não é pra mim. Larga a mão disso, eu vou parar. Quem de nós aqui já tentou uma vez e falou, não, eu vou parar, porque isso daqui não é pra mim. Eu tento e não dá certo. Esse negócio eu tento, eu achei que ia dar certo e não dá certo. Eu vou fazer e não consigo. Quem aqui já pensou nisso? Quem aqui já pensou, eu vou desistir, porque eu já tentei e não dá certo? A Bíblia fala que Isaac, ele semeou naquela terra que não estava dando certo, naquela terra que tinha seca, naquela terra que tinha gente perseguindo ele. E ele prosperou 100 vezes mais. Mulher, não desista. Não desista, não pare, permaneça, continue. Deus vai te prosperar, você vai ser abençoada, mesmo com medo, mesmo, sendo perseguida, mesmo sendo ali, não é pra mim. Persevere. Deus tem pra você algo em comum. Quem tá me entendendo aqui, eu acredito que Deus trouxe aqui exatamente quem precisava ouvir isso. Se você tava pensando em desistir, porque, poxa, visivelmente esse trem não vai dar certo. Poxa, você semear numa terra com seca, não vai dar certo. Você tentar conversar com uma pessoa que não se relaciona, com uma pessoa que não abre a mente, com uma pessoa fechada que não vai te entender. Você olha e fala, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. E eu digo, vai dar certo. Vai dar certo. Persevera. Continua. A Bíblia fala aqui que Daniel, ele continuou fazendo o que ele costumava fazer. Vai ter cova? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas você vai sair daí muito melhor. Você vai sair daí muito melhor. Michele, seja muito bem-vinda, meu bem, à nossa família. Segunda, sexta, 7 da manhã, aqui a gente fala sobre fé e alta performance para mulheres que querem viver tudo aquilo que Deus tem para elas. Seja muito bem-vinda à nossa família, meu bem, ao nosso clube. Amém, gente? Então não desista. Não desista de perseverar, mesmo com ameaça de cova, mesmo com ameaça de dor, mesmo com ameaça de problema, enfim, mesmo com teu coraçãozinho apertado, achando que as pessoas vão te criticar, que as pessoas vão brigar com você, que as pessoas vão te perseguir. Persevere. Essa situação, essa cova, esse problema, ele pode te amedrontar e vai, gente, a gente sente medo. Mas ele não pode te limitar, ele não pode te parar, a não ser que você deixe. A não ser que você deixe. Jesus, lá em Lucas 22, 42. Jesus vai para o Getsemane. E aí ele chega e ele ora para Deus e ele fala, Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, não me deixa cair na cova dos leões. Se possível, não me deixa sentir essa dor. Se possível, tira essa situação de mim. Mas que não seja como eu quero e assim como o Senhor quer. Jesus também não queria, gente. Jesus também sentiu medo de viver aquela dor. Jesus também sentiu medo, ele não queria ser jogado na cova dos leões, ele não queria passar por aquilo, como a gente também não quer passar por dor, por sofrimento. Mas uma coisa a gente precisa entender,
Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Quando se cumpre a vontade de Deus na nossa vida, a gente prospera, assim como aconteceu na vida de Daniel. A gente prospera como aconteceu na vida de Isaac, que prosperou a 100 por 1. Porque se cumpriu a vontade de Deus. Deixa eu falar algo aqui só pra gente encerrar. Vocês estão comigo? Apesar do feriadinho aí, vocês são valentes, corajosas. Acordaram cedo, mesmo no feriado, para ouvir a palavra de Deus. E que você não saia daqui na realidade, da mesma forma que entrou. Que todas vocês possam ser abençoadas por Deus neste dia. Que você possa encontrar aqui o que você precisa para prosperar, para viver tudo que Deus tem para ti neste dia. Escuta uma história que eu li hoje pela manhã nos meus estudos. Um geólogo falou, não encerra não, ai você é uma linda, Fernanda. Um geólogo contou essa história. Tinha uma pessoa que estava passando uma dificuldade muito grande, um problema muito grande. E aí ele abriu o coração pro irmão, que era um geólogo. Eu li isso num livro hoje. E aí o geólogo disse assim, olha só, eu subi numa montanha, o monte mais alto aqui da cidade. Eu e minha equipe, nós subimos lá. E aí quando a gente subiu, nessa altura, nesse monte, era linda a vista. A vista no pico da montanha era linda, era perfeita. A gente ficou emocionado quando a gente viu, quando a gente chegou no topo e viu tudo aquilo. Mas olha só, lá em cima as árvores não sobrevivem. Lá em cima não tem árvore, lá no pico da montanha, não tem árvore. Porque lá elas não crescem. Quando eu tô lá no pico, eu olho para baixo, lá embaixo eu vejo as árvores. Porque lá embaixo, no vale, há crescimento. Aqui no pico, não há crescimento. Talvez você tá vivendo um vale hoje, uma dor, um sofrimento. Talvez você tá vivendo uma luta. Aqui no vale há sofrimento. Se você está no vale, é porque Deus está te fazendo crescer, não é sofrimento. Aqui no vale há crescimento. Se você está no vale, é porque Deus quer que você cresça. Deus quer que você prospere. Não é que Deus te colocou no vale, pelo amor de Deus, não entenda mal. Não é que Deus te colocou neste vale, nesta cova, nessa situação. Mas o que eu tô querendo te dizer é que no vale, na cova, no problema, da dor, na situação, há crescimento. É aqui, daqui, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ter uma vida abundante na tua família, uma vida abundante nas tuas finanças, na tua saúde. É aí que você cresce, meu bem, então não reclame do vale. Não reclame do vale, não reclame da cova, seja constante, peça a Deus, sim, como Jesus pediu lá no Getsemane, peça a Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porque eu sei que a tua vontade é muito melhor, eu sei que o Senhor tem para mim um crescimento que eu sozinha não cresceria. Daniel caiu na cova dos leões, saiu de lá e prosperou. Isaac estava passando fome, gente. Ele estava numa terra passando fome. Ele estava sendo perseguido pelas pessoas. Ninguém entendia Isaac. Ele trabalhava, ele fazia um poço, o povo ia lá e tapava o poço. Fazia um poço, o povo ia lá. E ele prosperou 100 vezes mais. E aí onde você tá, tem crescimento. Deus tem para ti algo tão incrível, que você não desista, que você não pare,
Que você não deixe de fazer o que Deus tem para você, que você não pare de agir, que você não seja limitada por causa dessa dor, por causa desse vale, por causa dessa cova. Deus vai te tirar se você permanecer fazendo o que tem que ser feito, agindo do mesmo jeito, com a constância que você sabe, com a constância que você deve ter. Constantemente fazendo aquilo que te fortalece, lendo a Bíblia todo santo dia, orando todo santo dia. Amém? Amém, gente? Nossas vidas são abençoadas. Amém, Sarinha? Quanto crescimento. Valeu a pena, gente? Me diz aqui antes da gente encerrar. Valeu a pena você acordar cedo num feriadinho que você podia estar dormindo. Aqui tá o maior chuvão, agora parou um pouquinho, mas um chuvão, que a chuva só parou para eu sair, correr, voltar, aí desabou a chuva de novo. E você acordou cedo para ouvir a palavra de Deus. Sempre. Olha só, deixa eu falar para vocês. Ontem eu até falei que eu ia continuar o nosso assunto sobre limites, mas eu confesso que eu cheguei em casa, é aquela coisa, né? A gente coloca os nossos limites. Eu cheguei em casa e aí eu comecei a falar com as minhas mentoradas por áudio e eu achei que eu precisava ajudar minhas mentoradas e não fui para o Stories para continuar. Mas hoje é sexta-feira, é feriado e talvez seja um assunto ruim de falar hoje, mas amanhã, sábado, assista meus stories, eu volto contando para vocês sobre limites. Eu vou fazer um post também sobre falar não. E olha só, segunda, 6 horas da manhã, a nossa performance class, eu quero te convidar. Eu vou falar sobre hábitos de uma mulher de alta performance. Vai lá, segunda, 6 horas da manhã. Você não vai ouvir mais do mesmo, você não vai ouvir conversinha fiada. Segunda, 6 horas da manhã, eu vou falar sobre hábitos de alta performance. E 7 da manhã, como você já sabe, sagradamente tem o nosso clube. 7 da manhã de segunda a sexta-feira. Combinado, meus amores? Eu acho que ontem, se eu não me engano, eu comecei a incluir lá no YouTube a série A Rainha de Sabá. Se você quer prosperar, mulher, você precisa assistir essa série. Quem não assistiu ao Clube Café com Gás da Rainha de Sabá, você vai no YouTube, que hoje tem mais um episódio. Enfim, a semana toda eu vou liberar a série A Rainha de Sabá. Combinado? Um beijo no coração, que Deus abençoe muito o teu dia, com muita fé, com alta performance. Que Deus cuide aí de você, da tua família, para que vocês vivam algo extraordinário hoje. Amém, gente? Um beijo no coração, fique com Deus. Uma feliz Páscoa para vocês. Que Jesus, o verdadeiro sentido da nossa Páscoa. Eu esqueci, Raquel, da foto. Vamos tirar a foto. Jesus, gente, Ele é o verdadeiro sentido da nossa Páscoa. Ele é tudo para nós. Domingo, Ele ressurge. Domingo é a ressurreição de Jesus. Que você possa ensinar isso para os teus filhos. Que não é só o chocolate. Amém? Não é só o chocolate. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele nos ama. E é por isso que a nossa vida é tão maravilhosa como é. É por causa de Jesus. Um beijo no coração. Fique com Deus, meu bem. Tchau.